O que está ocasionando isso? Por que está tendo tanto aumento? Mas antes, vamos falar realmente então das causas da violência e não desse aumento que a gente tem acompanhado tanto nos noticiários, a gente tem visto isso. Mas agora, Vanessa, vamos falar das causas da violência. Quais são elas? Perfeito. Lúcia, quando a gente fala das causas de algum comportamento humano, a gente precisa levar em consideração que o ser humano é um ser biopsicossocial. O que isso quer dizer? Não dá pra gente falar que um ser humano ele vai ser violento por essência pela sua genética, ou pelo que ele está vivendo, ou pelo seu psicológico. Não. É uma junção de fatores que faz com que, por exemplo, o ser humano venha se tornar um serial killer, que é o que? Um assassino em série, ou uma pessoa muito estressada e raivosa que tem alguns comportamentos disfuncionais e que não consegue controlar. Então, as causas elas são muito variáveis e vai depender desses 3 fatores. Então, a genética, o psicológico e a questão também social. Então, quem são as pessoas que eu tenho por perto, o meu ambiente. Só que a gente tem alguns fatores que fazem com que a predisposição seja maior. A gente pode citar aí o uso de substâncias, idade e sexo também, o histórico familiar, como eu disse, a predisposição biológica, estressores situacionais, que aqui envolve muito a parte social do ser humano, e transtornos mentais específicos também. O que seriam esses transtornos mentais que têm uma predisposição maior? Geralmente transtornos envolvidos com a nossa personalidade, que são transtornos mais severos, que aí já está envolvido com a questão do ser, de quem eu sou. E aí é um pouco mais difícil a gente mexer, não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Então é importante que as pessoas tenham controle da sua genética, tem o controle também do seu psicológico e do seu ambiente, do seu social, para que a violência não seja tão presente assim na vida particular e na vida coletiva. Ok, olha, e sobre aquilo que eu estava falando, a Natasha Dias está aqui com a gente, dando boa tarde, e ela está dizendo assim, doutora, mas hoje em dia, a senhora acredita que a violência está maior em decorrer da vida moderna? Perfeito. Depende muito dos fatores, porque talvez eu esteja entendendo errado, ela pode até explicar um pouco melhor, se possível, mas quando ela fala vida moderna, o que eu entendo? O quesito da globalização. Então, a internet, computador, celular, tudo mais. Sim, é uma situação a mais, é um estímulo a mais no mundo que a gente está vivendo, que sim, hoje a gente tem mais acesso. Então, lá atrás, se eu quisesse ter acesso a uma informação do que é violência, o que está por trás, eu ia ter que recorrer a uma biblioteca. Usando aí os termos normais. Quase ninguém ia numa biblioteca para se informar. Hoje não, eu pego e tá tudo na palma da minha mão. Então sim, talvez os casos aumentaram porque a gente tem um conhecimento maior, só que também é difícil saber porque sempre existiu. Então é difícil saber se aumentou ou se agora está sendo falado mais por conta dessa questão do conhecimento. E é legal a gente também pontuar isso, Lúcia, porque tudo tem os 2 lados. E o nosso papel aqui, pelo menos eu falo por mim, e eu te conhecendo um pouco, eu vejo que também é o seu papel aqui, nossa ideia é informar para o lado positivo. Então é usar a informação de uma maneira que agregue para a nossa vida. Só que eu não posso mentir aqui e falar que não existem pessoas que hoje fazem uso da informação não para o lado positivo, mas para o lado negativo. Então também tudo depende de como eu estou consumindo o que eu vejo, o que eu estou ouvindo. Então é muito complicado eu culpar, por exemplo, o mundo moderno, porque eu estou jogando para o externo uma coisa que talvez é minha. Então sim, é importante a gente estar no mundo que a gente está hoje, evoluir,
ter um desenvolvimento. Mas é difícil a gente culpar o mundo moderno. Está muito mais relacionado à forma como eu estou usando aquelas informações do que necessariamente as informações em si. Ok, e ela tá falando é isso mesmo. E ela disse, mas também os jogos violentos, os filmes, etc. Perfeito, que aí entra até o que eu falei do controle de ambiente. Então, com certeza, se você, vamos pegar a criança aí, se eu mostro jogos muito violentos para uma criança, eu tô estimulando, querendo ou não, a violência na vida daquela criança. Claro que não vai dar para eu proteger a minha criança de tudo no mundo. Mas enquanto ali tá sobre a minha responsabilidade, eu consigo ter um controle maior e melhor do que vai entrar na minha casa, que nem eu brinco com as mães que eu atendo. Quem compra o chocolate? A criança de 5 anos ou a mãe e o pai? Quem compra o chocolate é a mãe e o pai. Então dá para a mãe e o pai não comprar o chocolate e a criança comer menos açúcar. Então depende de tudo que eu vou mostrar mesmo. E com certeza o que eu mostro, o que eu vejo, o que eu consumo tem uma influência no meu cérebro. E volta no que eu estava falando. Tudo vai depender se eu vou usar essa influência para o lado positivo ou para o lado negativo. Exatamente. E